Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula foi elaborada em meio à pandemia do coronavírus. Até o fechamento, os casos de coronavírus aqui no Brasil já passavam de 12 mil. A aula vai ser postada na sexta-feira, dia 17 de abril, quando nós esperamos que os casos de coronavírus já tenham pelo menos entrado em curva descendente. É muito importante que vocês que estão se preparando para o vestibular aproveitem esses tempos de quarentena para manterem a matéria em dia. A quarentena é uma agonia que todos nós estamos esperando que acabe o quanto antes. Bem, nós vamos abordar um possível tema para a tua redação, que é a questão indígena no Brasil. A aula é em homenagem ao dia 19 de abril, Dia do Índio. Nós já falamos em outra aula sobre a origem dessa data. 19 de abril de 1940 foi a data do primeiro Congresso Indianista Interamericano para zelar pelos direitos do índio e que reuniu diversos líderes indígenas do continente americano inteiro. 3 anos depois, a data veio a ser oficializada aqui no Brasil como Dia do Índio. Cada vez mais, os direitos dos indígenas são violados. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. Constituição Federal, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso que nós vimos foi apenas o caput do arquivo. Se isso vier entre os textos motivadores da tua prova de redação, é possível que venham mais itens desse artigo, como parágrafos, alíneas. Mas vamos lembrar uma coisa: os principais inimigos dos direitos dos índios são os ruralistas, em especial em relação aos direitos de posses de terra. O poder da bancada ruralista no Congresso deriva da importância no contexto da economia brasileira do agronegócio, que é responsável por mais ou menos 20% do PIB do Brasil. Os ruralistas pressionam para a aprovação de leis que permitam expandir terras para atividades agrárias. Outra coisa que pode vir na forma de textos motivadores para a tua redação são dados estatísticos, como a distribuição da população indígena pelo Brasil ao longo dos estados de federação. Os indígenas eram os habitantes originais do Brasil. Sua cultura, ao longo do tempo, foi modificada até chegar a ser o que é hoje em dia. Um dos dados estatísticos que podem vir como texto base da tua prova de redação é relativo à quantidade de línguas indígenas presentes no Brasil. Atualmente, os indígenas vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas e malocas, que são geralmente feitas de madeira ou palha, com grandes dimensões, podendo abrigar várias famílias. Na divisão das tarefas, os homens são encarregados pela defesa do território, pela construção de ocas, enquanto que as mulheres são encarregadas do plantio e da colheita, bem como são encarregadas de cuidar das crianças. Agora vamos supor que o tema da tua redação seja a questão indígena no Brasil. Até agora nós demos um turbilhão de ideias para que você reflita. Convém não se esquecer de complementar essas ideias com a leitura diária de jornais, até porque pode até não ser esse o tema da tua redação, mas vai cair provavelmente na tua prova de atualidades. Como nós já dissemos, não temos como garantir nem que será esse o tema da tua redação, muito menos quais serão os textos motivadores. Podemos apenas supor. Entre esses textos motivadores, no caso do tema de redação da questão indígena, podem vir letras de música, como Índios, do Renato Russo, ou Cara de Índio, do Djavan, e por aí vai. Em outras videoaulas nós demos dicas de como deve ser a tua redação sobre um tema abordando passo a passo, mas nós já decidimos parar de fazê-lo, porque vai depender muito do enfoque que for dado ao tema. Vamos convidar agora você a responder
3 perguntas de acordo com a opinião de vocês. Então você vai chegar na prova já dominando razoavelmente o assunto e já tendo um ponto de vista, de modo que você vai poder planejar melhor a tua redação. 1. Será possível que as comunidades indígenas preservem a própria cultura sem o estilo de vida que levam em suas terras? 2. Será preciso diminuir a extensão de terras indígenas para ampliar fazendas e produção de alimentos, ou será que outras soluções são possíveis? 3. Qual a importância da cultura indígena no contexto da cultura brasileira? De qualquer maneira, vamos lembrar uma coisa. No primeiro parágrafo da redação, que é a introdução, você vai falar as ideias que você vai defender, apresentando o tema e dizendo qual recorte vai ser feito sobre esse tema. Nos 2 ou 3 parágrafos seguintes, os parágrafos de desenvolvimento, você vai ter que apresentar argumentos que comprovem a tese que você está defendendo, reservando um parágrafo para cada argumento. E depois desses 2 ou 3 parágrafos, virá o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, em que as ideias expostas na introdução devem vir conjugadas com os argumentos que você apresentou. Isso no sentido de confirmar a tese. No último parágrafo deverá vir também a proposta de intervenção que alguns vestibulares, como o Enem, exigem. Discorremos sobre esse tema de redação em homenagem ao Dia do Índio. Vou repetir. Não temos como saber, como 2 mais 2 igual a 4, qual será o tema da tua redação. Aliás, nós achamos provável que venha algum tema ligado ao coronavírus. Nós aqui do canal estamos esperando a quarentena acabar para podermos fazer uma aula sobre esse possível tema de redação, que é o coronavírus. Nós precisamos esperar o que vai acontecer para fazer uma videoaula completa. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.